Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus. Sermão quer dizer discurso moralizante. O Sermão do Monte contém todos os ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito é um dos termos que Jesus falou no Sermão do Monte. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém chegará lá sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possuir essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Sábio, na antiguidade, era sinônimo de sabichão. Exemplo, atualmente, os gestos da vida. A tendência de quase todo ser humano é fugir à disciplina, por não conhecer seus benefícios. Para quem ouve, é muito agradável falar como uma pessoa cheia de delicadeza, que tem sempre um sorriso acompanhado de amor, mas com certeza não sabe como essa atitude foi adquirida e quanto trabalho custou essa conquista. A humildade é uma virtude quando soma sentimentos elevados. É modesta e sóbria. Não existe um humilde bruto, intolerante e grosseiro. A brandura, o perdão, a piedade, a indulgência, a solidariedade lhes são inerentes. Saber sofrer também é ser humilde. A humildade é simplicidade de coração, despojado das paixões, em espírito e verdade. Também é companheira da caridade. Por essa razão, Jesus afirmou a bem-aventurança aos pobres de espírito. Virtude no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Como cultivar a humildade? Pela reflexão e análise dos nossos valores, devemos ter coragem de destruir o mal, porque nos melindramos, porque nos queixamos, porque nos rebelamos, etc. Terá sabedoria em não supores saber o que não sabes. Sócrates. Respeito à liberdade de pensamentos e convicções diferentes das nossas. Direitos e deveres equilibrados, disciplina e obediência racional aos compromissos assumidos. Ser reservado e procurar conhecer os limites entre a modéstia e a falsa modéstia. O significado da palavra pobre no dicionário é a que não tem o necessário na vida, sem dinheiro ou meios, pouco dotado, mendigo. Mas Deus não se referiu a esses pobres quando falou aos seus discípulos. A expressão pobre de espírito é muito usada entre nós. Usamos essa expressão quando queremos designar uma pessoa infeliz, um coitado, quando alguém teve uma atitude menos digna, comete algum deslize ou pronuncia palavras inoportunas. Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade os que o procuram humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Nós temos as pessoas materialistas, orgulhosas, inteligentes, cultas e que fazem uma opinião elevadíssima de si mesmas. Algumas até chegam a duvidar da existência de Deus. Essas são consideradas tolas. Essas nós as chamamos de espíritos pobres. Jesus, quando disse bem-aventurados os pobres de espíritos, quis dizer os humildes de coração, os que não sobrepõem a vida material à espiritual. São os que não têm orgulho, os desprovidos de vaidade, os que nunca mostram saber mais do que sabem, nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o seu distintivo, são francos e sinceros no agir, são simples no falar, são os que se compadecem dos companheiros orgulhosos e dos bajuladores, são os que suportam as injustiças, mas folgam com a verdade, são os humildes que respeitam o seu semelhante, não pelos seus pertences, mas por suas virtudes, são os que têm atitudes nobres. Os que são humildes de coração e vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus, procurando vivenciar as virtudes, esses são os verdadeiros pobres de espírito. Pobres de espírito são os que têm superioridade moral. Não é a ignorância a baixa condição que nos dará o reino dos céus, mas sim os atos nobres, a
caridade, o amor, a aquisição de conhecimentos que nos permitam alargar o plano da vida em busca de maiores horizontes. Pobres de espírito são os simples e retos e não os orgulhosos e velhacos. Pobres de espírito são os bons que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. São os do espírito de ambição e do egoísmo. Pobres de espírito são os que estudam com humildade, são os que sabem que não sabem. São os que imploram a Deus o amparo indispensável às suas almas. Para esses é que Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Sem humildade, não fazemos caridade. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, em Colossenses 3,14. Como podemos aprender a amar no nosso dia a dia, renovando o nosso interior e procurando compreender os nossos semelhantes? Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha por um mundo melhor. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se um orgulhoso e um humilde estiverem vestidos exatamente iguais, nós conseguiremos notar a diferença? Será que o sangue do orgulhoso tem algum componente químico que o difere do humilde? Ou que difere um ser humano do outro? Será ele branco, negro, amarelo, vermelho, rico ou pobre? Perante o Pai somos todos iguais. O que difere são as virtudes que pudermos adquirir. Não devemos deixar as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão. Anteriormente, nós nos elevamos sobre os nossos irmãos de caminhada. Agora estamos sofrendo as consequências. Não nos tornemos uma máquina de calcular, tendo um raciocínio pronto, sem tendo desenvoltura nas ações, mas sintamos os problemas com o coração para procurar conduzi-los e resolvê-los. Esse estado de coisas pelo qual estamos passando é sinal de que não aprendemos. Deus é generoso. Ele solta e deixa a gente fazer o que quiser e vai dando corda para ver se a gente aprende alguma coisa e de repente ele vira tudo. E para aquele que mais se elevou, sem aprendizado, a queda será bem maior. Para aprendermos a ser humildes e simples de coração, vamos primeiro nos entender, nos aceitar com as nossas virtudes e defeitos, para depois procurar entender e aceitar as diversas situações à nossa volta, das pessoas que vivem junto a nós, também em seus defeitos e virtudes. Nós deixamos aqui neste planeta títulos, fortunas, glórias, nomes e levamos conosco somente as virtudes que são o que conseguimos aprender, o que conseguimos modificar no nosso interior, o que assimilamos dos ensinamentos de Jesus e, principalmente, o que colocamos em prática conosco e para com o nosso semelhante. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos, o povo de Israel, impaciente, abandonou o verdadeiro Deus e, juntando forças e seus materiais, construíram um ídolo de ouro que adoraram. Nós fazemos a mesma coisa. Jesus nos deixou a sua doutrina, nos deu todos os exemplos de virtudes, mas nós abandonamos seu exemplo e ensinamentos porque cada um de nós constrói, de acordo com a nossa vontade e paixão, um Deus. Esse Deus ainda é um bezerro de ouro que cada qual constrói de acordo com seus gostos e ideias. Vamos demolir o altar do orgulho e do egoísmo, da vaidade. Vamos procurar ser verdadeiros cristãos e alcançar o reino da verdade. Missão do homem inteligente na Terra. Devemos utilizar a nossa inteligência estudando, trabalhando, ajudando o planeta a crescer, fazendo com que as pessoas ao nosso redor cresçam também. Devemos ser compreensivos com os ignorantes, vigilantes com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes com os doentes e serenos com os irritados. E que manifestemos bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. As características do orgulho e da vaidade. Para uma pessoa ser orgulhosa, ela precisa primeiro ser egoísta. Do egoísmo deriva todo o mal. O egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. À medida que nos esclarecemos sobre as coisas espirituais, vamos dando menor valor às materiais.
Quando nos despirmos do egoísmo, seremos mais fraternos e solidários. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E é através da nossa educação moral, bem compreendida, que poderemos combater as nossas imperfeições. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Um orgulhoso se melindra por qualquer coisa. No ambiente doméstico, quando não se elogia uma comida ou a casa bem cuidada. O pai que é chamado a atenção pelo comportamento do filho, não aceitando essa atitude de ninguém. No ambiente profissional, quando o funcionário é chamado a atenção pelo chefe, justa ou injustamente. Nas amizades, quando o aniversário de alguém é esquecido. Um doador de donativos cujo nome foi esquecido nos agradecimentos. Não aceita crítica, mas acha-se senhor para criticar. Não reconhece seus erros, mas crê-se dono da verdade. É presunçoso cuidando da imagem, ainda que prejudique o próximo. Esconde-se na ironia quando aceita debater. A vaidade é a coroa do orgulho. Procura sempre evidenciar-se cultural ou socialmente, mesmo sem méritos. É intolerante ou falso indulgente. Acha-se sempre apto a cargos para os quais realmente não tem capacidade, mas que pode fazer evidenciar a sua personalidade. Nunca é culpado ou, então, é vítima da sociedade. Vários exemplos. Os políticos que exploram o povo, os sacerdotes que enriquecem, os juízes menos preparados para as funções que exercem, administradores inescrupulosos que trabalham para si mesmos, missionários ignorantes que perturbam a massa popular. Quando dizemos Pai Nosso, aceitamos a humanidade inteira como nossa família. É aí que a nossa responsabilidade aumenta. É imprescindível juntarmos nossas forças a serviço da educação. Devemos ajudar as pessoas a pensarem, crescerem, prosperarem, se aprimorarem e se elevarem. Os companheiros menos informados colherão o que houverem semeado. Para isso temos também que ter muita vigilância quanto às portas dos olhos, ouvidos e da boca, através da língua. Vigiar os pés para onde nos levam ou se estão parados. As mãos quanto aos gestos, ao que fazem e ao que deixam de fazer. Também o coração aqui entra como porta principal da criatura humana. Deixa Deus habitar nele através do amor universal. O dever é a obrigação moral, primeiro para conosco e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Ele começa exatamente no ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo e termina no limite que não gostaríamos de ver ultrapassados em relação a nós. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Os homens são iguais na balança da vida, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus.